Obrigada, Igor. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo a gravação depois. Boa noite para quem está ao vivo aqui agora. Vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou a Maria Clara, eu tenho 19 anos e sou estudante de letras. Então, eu estava no primeiro semestre mais com redação, agora estou mais com a parte de gramática. Espero aí que seja uma aula bem gostosa. Vai passar rapidinho, porque tem bastante exercício. Prometo não me estender muito. Vou passar o conteúdo e depois a gente já passa para os exercícios. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir dessa vez para, se tiver dúvida, vocês alguém avisar para mim no microfone, porque eu não estou com bateria no celular para ficar olhando. Aí eu volto quando tiver, tá bom? Porque quando eu estou apresentando tela não tem como voltar. Vou começar a apresentação. Conversada comigo, gente. Mas calma, respira, que vai dar tudo certo. Ai, deu tudo. Pronto. Eu vou apresentar aqui. Vou ter uma janela. Vocês podem conferir para mim se vocês estão o compartilhamento. Gente, vai lá rapidão, só assim, não vai? Sim. Igual joguinho. Agora Tá. apareceu. Ah! Peraí, que agora vai. Eu acho que agora vai. Dez a zero para o Google Meet. Ponto três, me ajuda, por favor. Só isso que eu te peço. Gente. Peraí, vamos lá. Gente, peraí que eu vou atualizar e vou voltar. 2 minutos, por favor, não desista de mim. É rapidinho. Deu nem 2 minutos, já estou de volta. O sistema está sobrecarregado. Veja como resolver. Vamos passar uma terapia para esse sistema aqui, gente. Meu Deus, meu Deus. Peraí. Eu já sei o que fazer.
Eu vou ter que usar o celular mesmo. Eu vou entrar aqui, desativar isso aqui. Ah! Como eu diria Shakira. Não, mas agora vai. Por favor, meu Deus, me ajuda. Gente, faz uma oração aí. Se vocês não gostam de oração, não precisa fazer oração, não. Pode fazer outra coisa. Mas só para funcionar aqui, para a gente começar. Eu já atrasei vocês hoje, né? Já atrasei a rotina de vocês. Vamos lá. Agora eu tenho que ir. Ah, é isso, né? Graças a Deus. Obrigada. Bom, então hoje, gente, a gente vai falar sobre o uso da crase. Eu acho que se eu colocar F5 atualiza, eu acho que é F11 que eu tenho que apertar. Isso. Vocês estão conseguindo ver? Só fala um ok aí pra mim. Sim, Ai, que bom. Então vamos lá. Bom, gente, a gente vai falar sobre o uso da crase. Como eu estava falando antes, esse assunto é um tema mais que a gente vai usar para redação até do que para a própria prova. Mas é muito importante porque ele ajuda muito na competência 1. E muita gente confunde também, porque ele é meio. Dá para a gente confundir um pouquinho. Vamos lá. O que que a crase é? A crase ela é a fusão de uma preposição a e do artigo definido feminino a. E para indicar a crase, a gente usa o acento grave, que é esse acento agudo do lado ao contrário. Maria, o que que é preposição? A gente vai ver tudo isso ao longo da nossa aula hoje. Tem alguns conceitos que a gente precisava ter visto e a gente acabou não tendo tempo, que pode ser que faça um pouquinho de falta agora nessa aula de hoje. Mas a gente vai contornando, aí o que vocês precisarem de ajuda para entender, pode perguntar que a gente vê o que dá para fazer, tá bom? Hoje, o que que a gente vai ver? A gente vai ver quando que a gente precisa usar a crase, quando que a gente não pode usar a crase e quando que a gente pode escolher se vai usar ou não, se não vai fazer tanta diferença. Vamos começar com os casos de quando a gente precisa usar a crase. A gente vai usar antes de palavras femininas em frases com substantivos, adjetivos e verbos que regem a preposição a. O que significa isso aqui? Verbos que regem a preposição a. Geralmente, quando a gente tem um verbo, ou ele precisa de complemento ou ele não precisa de complemento. Os verbos que precisam de complemento, eles são os transitivos indiretos. Essa nomenclatura não é importante, não precisa guardar.
O que a gente precisa guardar desses verbos é que eles vão pedir uma preposição a. Então, por exemplo, eu vou. Eu vou a algum lugar. Eu não vou praia. Eu vou à praia. Então, eu sempre vou precisar de uma preposição a para poder completar o sentido do meu verbo. E é aí que entra a crase. Porque quando eu tenho uma preposição e a palavra que vai vir depois da minha preposição, ela também pede um artigo feminino a, ou seja, que é uma palavra feminina, eu uso junto os dois e aí faço esse acentinho aqui. Então, ó, ele iria à praia. A praia é um substantivo feminino. E o ir, o verbo ir, é um verbo que precisa de preposição. Então, nesse caso, eu vou sim usar a crase. Então, ele iria à praia. Quando eu falo eu vou à praia, eu também preciso colocar a crase. Tudo vai depender do nosso verbo e da palavrinha que vai vir depois do verbo. Alguma dúvida até aqui, gente? Peraí. Acho que eu vou conseguir ficar. Se vocês Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, tá bom? Vamos lá. A gente também vai usar a nossa crase em expressões adverbiais femininas. O que são expressões adverbiais, né? Os advérbios, eles são palavrinhas que acompanham o nosso verbo e que atribuem algum sentido. Então, algum sentido de intensidade, de tempo, de negação, de afirmação. E é muito importante a gente ver como é que vai usar a crase aqui, porque dependendo se a gente usa ou não, a gente muda completamente o sentido da nossa crase, da nossa frase. Então é sempre bom a gente utilizar para a gente evitar ambiguidade, certo? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Vendo à vista. O vendo, nesse caso aqui, ele pode ter dois sentidos. E aí o sentido ele vai depender se a gente vai usar ou não a crase. Se eu quero dizer que eu estou enxergando a vista, que eu estou olhando, que eu estou observando, eu preciso usar a crase. Por quê? Porque o verbo ver, ele é um verbo transitivo indireto, que é aquilo que a gente acabou de conversar agora. Ele precisa de uma preposição. Então, ó, se eu estou vendo a vista, se eu quero dizer para o meu leitor, para quem eu estou querendo comunicar a mensagem, que eu estou enxergando alguma coisa, eu vou precisar usar a crase, porque o verbo ver precisa de um complemento, que usa a preposição a, e aí quando eu junto com o artigo a da vista, vem a crase. Então, ó, estou vendo a vista. Tá vendo aqui? Então eu preciso usar a crase. Se eu não usasse a crase nesse caso, alguém consegue ver para mim? Ah, já está escrito aqui, né? O sentido que teria o sentido de vender, porque o verbo vender, ele não precisa desse complemento. Eu vendo alguma coisa, eu vendo algo. Então, ele não precisa da preposição a, tá joia? Por isso que o verbo vem, vendo aqui, ó, esse verbo aqui, nesse caso, no sentido de enxergar e observar, vai ter crase, porque senão teria um sentido completamente diferente. Outras expressões adverbiais femininas que a gente tem que colocar: à disposição, às segundas-feiras, à medida que, à distância que, à exceção de, à mão. Então, tudo isso a gente precisa usar a crase. Tá dando para entender, gente? Tá claro? Tô falando rápido. Deixa aqui a sua mensagem de carinho no chat, tá bom? Se vocês não confirmarem, eu vou continuando. Essa aqui de lugar é bem legal. Lugares. Quando a gente usa a crase, quando a gente está falando de lugares, tem uma regrinha bem legal, ó. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Por exemplo, eu vou à Bahia e volto da Bahia.
Então, se eu quero colocar vou à Bahia, eu preciso usar a crase para ter esse sentido. Agora, vou à Fortaleza. Eu volto da Fortaleza ou volto de Fortaleza? Eu volto de Fortaleza. Então, eu não preciso utilizar a minha crase, tá bom? Horas. Gente, a gente sempre vai utilizar a crase diante das expressões que indicam as horas. Então, por exemplo, eu trabalho das 2 às 4. Então, eu preciso também colocar a crase. Ó, a gente não coloca crase diante das horas quando tiver preposição. Então, por exemplo, ó, retornaremos após as 17 horas. Por quê? Se a gente aprendeu agora que a crase é a junção de uma preposição com o artigo, quando eu tenho uma preposição, ó, o após é uma preposição, o desde é uma preposição também, eu não preciso usar minha crase, porque aí vai estar repetindo a preposição, que está subentendida nesse acentinho aqui. Tá certo? Ficou claro isso? Então, só tem uma exceção, que é até. Que é aqui, ó. Por exemplo, trabalhamos das 2 até as 4. Quando eu uso o até, eu coloco a crase. Certo, gente? Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Tá claro? Tá muito rápido? Quer falar mais devagar? Vou continuar. Então tá bom, Laura. Obrigada pelo retorno. Então aqui ficou claro isso, gente? São regrinhas, tá, gente? Infelizmente, são coisinhas que a gente precisa decorar. É mais decoreba mesmo, saber em qual caso usa, qual caso não usa, para na hora da redação a gente arrasar e tirar 200 na competência 1. Antes de casa, terra e distância. A gente só vai usar a crase se a gente tiver uma especificação para a casa de quem que a gente vai, terra de quem e distância do quê, tá? E qual distância? Só se tiver uma coisa bem específica. Por exemplo, ó, casa de quem, terra de quem. Cheguei à casa de Natália. Voltaram à terra do nunca. Refere-se à distância de 3 metros, de 100 metros. Então, reparem que sempre depois da palavra casa, da palavra terra e da palavra distância, para eu utilizar minha crase, eu vou precisar ter um ó, do nunca, de Natália, de 100 metros, de alguma coisa, tá bom? Para poder usar a crase. E agora, quando eu não devo usar? Tem uma listinha aqui de situações que a gente não pode usar a crase. Antes de substantivos masculinos. Isso é até uma dica, gente, para a gente poder saber se tem crase ou não. Presta atenção nisso que eu vou mostrar para vocês no chat. Ó, se eu quero saber se a minha frase tem ou não tem crase, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a palavrinha que vem depois por uma palavra masculina. Então, vamos pensar num exemplo aqui, ó. Ele vai à balada. Se eu substituir a balada por bar, que é uma palavra masculina, que é o bar, eu vou falar ao bar ou a bar. Eu vou dizer assim: ele vai ao bar ou ele vai a bar. Alguém pode responder para mim? Qual que é a opção? Ele vai ao bar. Então, reparem que quando eu utilizar a expressão ao, quando eu troco a palavra que vem depois por uma palavrinha masculina, se for ao, quer dizer que eu preciso usar crase. Esse exemplinho é muito bom para gente não errar, tá bom? Antes de substantivo masculino, nunca, jamais, nunca. Eu nunca posso escrever. Jamais posso escrever ele vai a bar, ele vai a cinema,
Jamais, gente, palavra masculina, substantivo masculino, não admite crase antes, tá bom? Antes de verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? É cantar, falar. Se eu coloco assim, ela se pôs a falar. Eu nunca posso colocar crase. Antes de verbo, nunca tem. Guardem isso. Antes de pronome, só que às vezes tem sim, tá? Então a gente não usa também antes de pronome pessoal. Pronome de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, a gente não usa, tá? A Vossa Excelência a gente não coloca. A crase. A gente só a exceção de senhora e senhorita. Antes de pronomes demonstrativos, que é este, esta, estes, estas, aqueles, aquelas, não usamos crase também. Antes de artigos indefinidos, eu não posso colocar entreguei meu coração a um rapaz. Jamais. Não jamais entrega um coração a um rapaz, tá? Não é isso que eu quis dizer, mas jamais usa crase antes de um e uma. Joia, gente? Tá até aí tudo certo? Jamais. Vai ficar engraçado isso. Ok? Tá muito rápido. Nervosa, gente. Faz tempo que eu não dou aula. Beleza. Antes de palavras femininas, no plural, antecedida pela preposição a. Vamos lá. Estou vendo a casas. Quando eu coloco estou vendo a casas, no sentido de existir, né? De olhar, eu não posso fazer isso aqui. Eu preciso, para a minha frase ter crase, para minha letra A ter crase nesse sentido, o artigo também tem que ficar no plural, tá bom? Então, estou vendo as casas, certo? Sempre combinando. Aqui, se tiver um A aqui na frente e aqui tiver no plural, não vai ter crase. Aí, se tiver um as aqui, se tiver um S e se tiver esse A aqui no plural, aí tem crase. E antes de número, também a gente não usa, só quando se trata de horas, que foi a regrinha que a gente viu. Chique, gente. E agora a gente tem também as coisas facultativas. Posso usar, não posso. Não faz diferença. Se eu usar, legal. Se eu não usar também, não tem problema. Quando o complemento do verbo ou nome for um nome próprio feminino. Então, por exemplo, entreguei meu coração a Mariana. Eu posso escrever entreguei meu coração a Mariana ou entreguei meu coração a Mariana com crase, que vai dar na mesma, tá? Ó, precedido por pronome possessivo com o substantivo explicitado e também precedido pela preposição até, ó. Este comentário é relativo a Maria. Vou à sua casa, tá vendo, ó? Sua casa. Pronome possessivo, meu, seu, sua. Aqui, ó. Esse comentário é relativo a Maria. Tá vendo esse primeiro exemplo aqui? Tanto faz se eu colocar a Maria com crase ou a Maria sem crase. Aqui também, vou à sua casa. O sua é um pronome possessivo. Então, tanto faz se eu colocar a crase como se eu não colocar. Exercícios da página 214 até. Aí, quando eu coloco até, eu posso usar ou posso não usar. Tá bom? Pronomes demonstrativo, aquele, aquilo. Pelo fato deles iniciarem com a vogal A, pode ocorrer a crase, desde que haja algumas condições. Eu vou
aquele evento. Então, aí é a fusão do a, preposição, mais o a da vogal que inicia aquele pronome, certo? Portanto, vou àquele evento. Por isso que nesse caso acontece a crase. Tudo jóia, gente? Vou àquele evento. Entendeu? Deu para entender? E agora a gente vai para os exercícios. Eu vou colocar aqui e dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente corrige, tá? Eu só peço para vocês darem um ok para mim. Primeiro, se ficou claro o conteúdo. E se ficou claro, já pode começar a fazer o exercício e dar um ok quando terminar. Tá bom? Tem alguém aí? Eu vou esperar um pouquinho. Obrigada, Maria. Obrigada, Samela. Obrigada, Vitor. Ok. Vocês entenderam ou ok fizeram? Qual a alternativa que vocês marcaram? Letra C, letra C. Temos aí uma unanimidade na letra C. Vamos lá. Muito bem, gente. Passaram na faculdade. Então, aqui sem muitas dúvidas, né? Ó, o gerente se dirigiu à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Aqui, antes de todas, se fosse no plural, aí sim teria crase, beleza? Poderia ter ou não, porque aí ia estar no plural, certo? Ó, antes de pronome possessivo, o uso da crase é facultativo. Portanto, a sua ou a sua estão corretos. No pôs-se a falar, a gente não coloca porque é antes de verbo, né? Então só tem o artigo mesmo. E a todas as pessoas, nesse caso, a crase não é usada porque não há contração de artigo definido a com a preposição a. Ou seja, não está no plural também. Então aí não tem necessidade de usar. Beleza, gente? Próximo exercício. Aí quando vocês forem fazendo, já pode colocar na resposta aqui, porque aí eu sei que vocês fizeram e já sei qual alternativa vocês marcaram também. Vitor falou letra B, Maria também, Angélica B. Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer.
Não vou, em honra à minha dignidade, pouca que me resta, não vou fazer essa piada ruim que eu ia fazer. Então vamos lá. Todo mundo aí falou da letra B. É isso mesmo, gente. É a letra B. Vamos ver por que que não são. Não são. Eu ia falar do BBB, entendeu? Agora a gente já tem o Big Brother Brasil. Que ruim. Ai, eu sou muito ruim das piadas, né, gente? Desculpa. Ai, ai. Ah, lerê. Badum. É, exatamente. Essa é a energia. Vamos lá. Então, vocês acertaram, gente, a letra B. Alguém tem dúvida em alguma outra alternativa, se é alguma outra coisa? Vamos ver por que que não é, por que que não é as outras, ó. Por que que tem crase aqui? Porque a oração apresenta a preposição e o artigo, né? Referir a mais as pessoas. Em o autor se comparou a alguém não tem crase, porque antes do pronome indefinido alguém, a gente não usa artigo, só a preposição. Sendo assim, o correto é: o autor se comparou a alguém. Agora, os livros foram entregues a ele. Ele é um pronome pessoal, né? E fora que ele também é uma palavrinha masculina. Então a gente não coloca crase. As pessoas aludem a uma causa. Antes aqui de artigo indefinido, a gente também não usa crase. Certo? Sendo correto, as pessoas aludem a uma causa. Então vamos lá, mais uma. Mais uma que tá acabando, gente. Foi rapidinho a aula hoje. Eu vou atualizar os memes da próxima aula, dos próximos slides. Esses memes estão muito antigos. Tô no Gil do Vigor ainda. O Gil do Vigor já tá. Para de falar pra vocês fazerem negócio, né, gente? Gente, vocês moram em Cachoeira? Depois vocês falam isso pra mim. Letra D. Letra D. Letra D também. Nossa, gente, vocês estão afiados, hein? Lá. Maria de Cruzeiro. Tem alguém aqui de Cachoeira? Cauê de São Paulo. Olha, Laura de Jundiaí. É que eu ia falar pra vocês não sair de casa depois das 8 horas da noite hoje, não, porque eu vou sair de carro. Aí eu vou dirigir. Não posso ter ninguém no trânsito. Depois eu conto, depois de terminar aqui, eu conto pra vocês a minha prova de carro. Gente do céu, vocês não têm nem ideia. Vamos lá, então, vamos corrigir isso aqui. Letra. Angélica, eu jurava que você era de Cachoeira, menina. Letra D, voltou à casa paterna. Vamos entender por que que não são as outras alternativas e por que que é essa aqui. Ó, pintou o quadro a óleo. Isso aqui a gente não falou. Mas quando a gente. Peraí, não, mentira, a gente falou sim. Fomos a uma aldeia, dirigiram-se a Vossa Excelência, voltou à casa paterna, começou a chover. Vamos lá. Aqui a gente tem o que a gente precisa para ter uma crase, que é a necessidade de ter uma preposição e a necessidade de ter um artigo, certo? Por isso que a gente tem a crase. Em pintou a óleo, fomos a uma aldeia e começou a chorar, a gente tem apenas preposição. Por quê? Porque óleo é uma palavra masculina. Uma é, como a gente viu há pouco tempo atrás, um artigo indefinido. Então a gente não coloca crase. E chover é um verbo. Então a gente também não usa crase. E antes de pronome. Ai, me fugiu o nome agora, gente. Desculpa. De pronome possessivo, mas não é pronome possessivo. Pronome de tratamento. E antipronome de tratamento também a gente não usa. Beleza? Próxima, vamos lá.
Vamos lá. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre. Ai, gente, não sei se vocês estão escutando a fofoquinha aqui de casa. Te amo, mas viva fugir. Laura B. Mais um Big Brother Brasil. Vamos lá. Muito bem, gente. Quase muito bem. Dessa vez a gente errou. Ou eu que errei no slide. Eu acho que foi eu que errei no slide, gente. É, eu que errei no slide. Perdão. Tá certo, é a letra B mesmo, tá? Mas eu errei na alternativa, na hora de pintar a alternativa certa. O A tem o sentido de existir, o A com H e acento. No 2, a gente tem o A de preposição, mais o as aqui de artigo, né? Falando das autoridades. Então, a gente tem sim a crase também. E aqui, tomar as providências não tem crase, porque a gente não tem preposição, só tem o artigo, tá bom? Que quando eu tomo alguma coisa, eu não tomo a alguma coisa, eu não tomo a um remédio, eu tomo um remédio. Então eu não preciso da preposição para completar o sentido do meu verbo. Chique, gente. Peraí. Não, é a letra B mesmo. É a letra B mesmo, Vitor. Ó, o A com H em acento. A segunda é o as com crase. E a última é o as sem crase. Parece que é fácil, mas é. E sabe, Angélica, que esses exercícios de crase, assim, eles exigem muita atenção, porque são os detalhes. E a decoreba, infelizmente, a gente tem que decorar os casos que usa, os casos que não podem usar, para a gente conseguir usar no nosso texto. Ficou claro, Vitor, por que, que é a letra B, né? A letra B. Eu que errei aqui no negócio, perdão. A vergonha que eu passei. Chique, acho que agora é a última. É a última questão. E aí já libero vocês. Então vamos lá. A alternativa que preenche corretamente as lacunas é. Vamos que essa também é boa. Vem. Gente, vamos lá. Por que, que é a letra A? Vamos ver aqui. Será que eu errei de novo? Eu acho que eu não errei, né? Vamos ver. Vou para o campo às 10 horas. A partida de futebol está marcada para às 11. Então, mais logo nos encontramos. Até às 4 horas.
Às 10 e às 4, a crase é usada na indicação das horas exatas. No entanto, até às 4 sem crase também está certo, porque na indicação de horas exatas, o uso da crase depois da preposição até é facultativo. Para 11 horas, a crase não é utilizada porque depois de preposição após, desde, entre e para, a gente não utiliza a crase. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam por que é a letra A e não é a letra B? Por que na frente de 11 não, a gente não tem crase? Porque apesar de ser uma hora, tá aqui, ó, para, que anula a nossa crase. Por isso que tem que prestar bastante atenção nas regrinhas para não acontecer de confundir. Tá bom, gente? Vencemos mais uma aula. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui para vocês. Peraí que eu vou sair aqui agora dessa. Vou fechar aqui. Voltei. Gente, a aula de hoje ela foi rapidinha, porque esse é um assunto que é muito mais decoreba do que conteúdo. A gente vai aí juntos decorando as regrinhas, o que a gente conseguir. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar. Esse aqui é o meu WhatsApp, ó. Eu demoro para responder, mas eu respondo. Uma hora eu vou responder, eu prometo. CLT, gente, trabalho até 6 horas da tarde. Aí assim que eu conseguir, eu respondo com o maior carinho. Eu espero que tenha ficado claro. Eu peço desculpa se não ficou. Esse assunto é meio confuso. Até para mim é um pouquinho difícil de explicar algumas coisas. Eu peço desculpa se não for algo muito claro, se eu falei alguma coisa que confundiu. Pode me mandar mensagem que aí a gente resolve, tá bom? A próxima aula eu acho que o Maurício que vai estar com vocês, que vai ser de redação, mas eu também vou aparecer para dar um oizinho, boa noite. Foi um prazer estar com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado também e que tenha ficado claro. Vocês vão falar alguma coisa? Vou mandar uma boa noite para a professora. E quem for de Cachoeira, não sai na rua agora 8 horas, porque eu vou andar de carro. Boa noite, gente. Espero que tenha ficado claro. E a gente volta nas próximas semanas. Beijinhos. Igor, pode parar de gravar. Vou avisar ele.